Bom dia a todos que nos assistem, que o novo ano seja repleto de saúde, paz, muitas vitórias e principalmente que não falte a presença do Senhor Jesus em cada lar. Louvado seja o Senhor Jesus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Deus eterno, te louvo, te agradeço por este momento na tua presença, porque o Senhor é bom todos os dias, que o Senhor esteja presente em cada lar, em cada vida que ouve, Senhor, a tua palavra, que o Senhor comande a vida de todos nós. Abençoe o estudo que vamos ouvir nesse instante, abençoe a pessoa que vai ministrar, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Passamos a leitura bíblica no Evangelho livro de Mateus, capítulo 28, versos 16 até o 20. Diz assim a palavra do Senhor para nós. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Amém. Palavra do Senhor. Eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Promessa do Senhor para nós nesta manhã. Amém? Passamos agora ao momento do louvor e em seguida o estudo bíblico. Uma ótima semana e fiquem na paz do Senhor Jesus. Jesus Cristo, celeste Rei, ao que confia na sua graça, diz Ele: nunca te deixarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Sem demora, pois te chamei, meu para sempre, tu és agora, nunca sem nunca te deixarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Independente, foste escolhido.
Senhor Jesus. Pois em meio a tua palavra se fizeram os céus, e o brilho do sol se fez reinar em meio às trevas. Quero fazer valer tua palavra em mim, ó Senhor, para que o doente tenha onde se curar. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor, tu és Senhor, tu és Senhor Jesus. Tua palavra é luz, é Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês nessa manhã. Amém? Hoje nós vamos continuar estudando a nossa revista de adultos, da editora Fé. Nós estamos estudando sobre as marcas de uma igreja saudável. São lições feitas pelo reverendo Giancarlo Brojato, com a revisão do reverendo Gerson Correia de Lacerda. São lições excelentes, baseadas nas cartas de Paulo à igreja de Corinto. Primeira e segunda Coríntios. Tá? Então vamos estudar hoje o tema A Liberdade sem Libertinagem. Como ela é uma aula extensa, nós vamos dividi-la em duas partes. Hoje nós vamos estudar a primeira parte. E antes de nós começarmos a nossa aula, eu gostaria de convidar a igreja a fazermos uma oração. Oremos. Senhor Deus, grande e maravilhoso Pai, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, que nós nos reunimos nessa manhã de domingo como igreja do Senhor, com o objetivo de estudarmos a sua santa palavra, aprendermos mais do que o Senhor preservou para nós, do que o Senhor deixou para nos instruir. E também, Senhor Deus, queremos ser vasos úteis nas mãos do Senhor. Por isso precisamos sermos aperfeiçoados, orientados através da sua palavra e com a orientação do Espírito Santo do Senhor. Seja conosco nessa manhã, nos dê sabedoria, nos dê entendimento. Fale conosco, Senhor Deus. É isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos abrir a palavra do Senhor. Nosso texto básico de hoje vai ser primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos de 23 a 31. Nós vamos ler esse texto, mas nós vamos dando uma passada pela carta durante a aula, lendo outros textos complementares. Mas de início, vamos começar por esse texto.
Diz assim a palavra do Senhor: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser: isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois, por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Palavra do Senhor. Amém? A primeira pergunta para nós começarmos a nossa lição de hoje é: você quer estar em pé na vida espiritual? Ou nós estamos em pé na nossa vida espiritual? Ou estamos capengando, quase caindo? Pois bem, existem algumas atitudes que podem nos derrubar e outras que podem nos fortalecer. Nós vamos ver alguma dessas atitudes nessa aula de hoje, conforme os ensinamentos, as orientações do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Olha aí, o cristão firme na fé, em pé, seguindo o caminho reto, o caminho estreito, o caminho da cruz, e ele tem que permanecer assim até o final da jornada. Mas pode acontecer dele dar uns tropeços durante o caminho. Para isso, ele tem o quê? Que vigiar, tem que orar, tem que perseverar no estudo da palavra do Senhor, nas orações, para ele conseguir chegar rápido, no seu objetivo, ileso, sem ferimentos, sem dores. Porque cada queda, irmão, cada tombo é uma ferida, é uma dor, é um recomeço, não é? Então, esse é o caminho e é dessa forma que nós temos que caminhar de pé na vida espiritual. A essa altura da primeira carta aos Coríntios, Paulo coloca como exemplo negativo a jornada dos 40 anos no deserto do povo de Deus na antiga aliança, que foi agraciado com as mesmas benesses espirituais que os coríntios estavam recebendo. Nós lemos isso no versículos de 1 a 4. Receberam um maná celeste ou celestial, uma prefiguração do batismo com a libertação do Egito, e beberam da água da vida, ou pedra espiritual, pedra a qual Moisés ordenava e ela minava água da vida. Lá em 1 Coríntios 10, 1, 2 diz: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés, se referindo a batismo no Antigo Testamento. Aquelas pessoas que foram libertados do Egito, peregrinaram pelo deserto sob a orientação de Moisés, recebiam à noite sombra, de dia eles eram protegidos, à noite eles tinham calor, eles eram cuidados, eram
orientados, eram protegidos por Deus, né? Por Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, ele é o maná, ele é o pão da vida. Jesus Cristo é água viva. Então, da mesma forma que Jesus cuida de nós hoje, Jesus Cristo cuidava do povo lá no Antigo Testamento, porque Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é e era eternamente, desde lá, desde a fundação da terra até quando nós fomos para a Nova Jerusalém. Eles já existiam, eles são desde o começo até o final, alfa e ômega. Amém, irmãos? Olha aí, o maná sendo distribuído para o povo no deserto. Da mesma forma que nós recebemos, quando nós buscamos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas nos são proporcionadas, né? Tudo nos é dado. Esse é o maná espiritual que era distribuído para eles e que Jesus distribui para a gente todos os dias. Jesus é a água viva, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. João 4,44. Aquela água que Moisés batia na pedra, que é Jesus, a pedra fundamental, que Moisés batia e ordenava e jorrava, é a água da vida, é o que os mantinha vivos, o que os manteve por 40 anos peregrinando pelo deserto. Paulo leu o Antigo Testamento e vê em Moisés e nos acontecimentos do passado uma maneira, quer dizer, uma leitura tipológica de Cristo se revelar aos judeus. São, portanto, referências aos sacramentos do batismo e da ceia do Senhor e da manifestação do Messias nos tempos da lei de Moisés. Jesus estava lá, né? Jesus estava em prol do povo judeu, lá no Antigo Testamento, junto com Moisés, junto com o Espírito Santo, junto com Deus Pai, guiando o povo, cuidando para que os planos de Deus não fossem frustrados, para que o objetivo de Deus fosse cumprido. Amém, irmãos? Entretanto, Deus não se agradou desse povo e esse povo caiu no deserto. Caminharam, quer dizer, eles caminharam 40 anos, esse povo caminhou 40 anos e não entrou na terra prometida. Nesse caso, tornou-se um exemplo negativo pelos seus pecados. Nós temos que nos mantermos firmes, de pé na nossa vida espiritual, porque nós não queremos morrer no caminho, nós não queremos perecer no deserto, nós queremos sim entrar na terra prometida, na Nova Jerusalém, na presença de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, desfrutarmos de tudo que nós temos direito como filhos de Deus. Amém, irmãos? Não vamos fazer como esse povo, que foram incrédulos, que não viram o agir de Deus, guiando, orientando, libertando, lavando com sangue, dando maná, dando água viva, que garante a vida eterna. Não viram, não obedeceram, desagradaram a Deus. Então, por esse motivo, foi preservado para a gente esse texto, essa história, o Pentateuco, para que nós não nos desviemos, para que nós nos mantermos firmes, em pé, de pé, na nossa vida espiritual, para chegarmos diante de Deus vitoriosos. Amém, irmãos? Lá em 1 Coríntios 10, de 6 a 11, versículos de 6 a 11 diz: Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia
23 mil. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então, 40 anos peregrinando, Deus cuidando, Deus orientando, e o povo em pecado, o povo idólatra, o povo imoral, o povo incrédulo, o povo fraco na fé, tropeçaram, caíram, não chegaram na terra prometida. Então, esse texto foi preservado para que nós não caiamos no mesmo erro, não cobicemos coisas más, desagradáveis a Deus, não sejamos desobedientes. Amém, irmãos? Vamos chegar, nós vamos chegar sim, de pé, diante de Deus Todo-Poderoso, na glória. Amém? Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. 1 Coríntios 10, 12. Ah, mas nós somos presbiterianos, somos predestinados para a salvação eterna, corremos o risco de cair na fé, de não chegarmos na vida eterna, de não alcançarmos a salvação. Mas nós já fomos eleitos, separados, escolhidos por Jesus, sim. Mas o verdadeiro crente, santo, separado, ele procura fazer o que é agradável a Deus. Ele procura obedecer a palavra de Deus. Ele tem prazer em fazer o que é certo diante de Deus. Ele tem prazer em se instruir, em se orientar diuturnamente, estudar diuturnamente a palavra do Senhor. Esse desejo está em meu coração? Está no seu coração? Ou será que nós estamos nos enganando? Será que eu estou achando que eu estou firme e eu nem subi ainda estou no chão e estou achando que já estou lá em cima, já estou de pé? Como é que está a minha vida espiritual? Eu estou firme, eu estou de pé na minha vida espiritual? Autoexame, irmãos. Vamos olhar para dentro de nós. Se eu tenho esse desejo, se eu tenho essa vontade, se eu tenho esse desejo de ser agradável a Deus, de cuidar das coisas do Senhor, de ser aprovado pelo Senhor, de ser obediente, não estou conseguindo, vamos orar, pedir para que o Espírito Santo de Deus nos ajude, porque sozinho às vezes eu não consigo mesmo, né? Eu sou fraco, o mundo às vezes me oprime, mas se eu não tenho esse desejo, se para mim não faz diferença, aí já é outra conversa, não é mesmo? Então, se eu tenho desejo no meu coração, se eu tenho amor à obra do Senhor, à palavra do Senhor, se eu tenho desejo de alimentar minha alma, se a minha alma é sedenta pela palavra, pela oração, por convívio com os irmãos, por estar na igreja, né, por estudar e aprender cada vez mais o Senhor, aí sim, eu sou realmente um eleito. Caso contrário, eu sou um iludido. Amém? Então vamos fazer nossa autoanálise, vamos nos quebrantar diante de Deus, vamos pedir força. Se eu estou no chão, vamos levantar, vamos caminhar ereto, de pé, vamos ter uma vida espiritual abençoada, direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então aquele que julga estar firme, cuide-se para não cair. E aquele que está caído, o Espírito Santo de Deus, levanta. Amém? Paulo deixa para a igreja de Corinto uma advertência. Aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Paulo explica para a comunidade de Corinto que o cristão pode cair caso pratique os mesmos atos dos israelitas, pois, afinal, a comunidade cristã do presente está na mesma peregrinação espiritual do Israel do passado. Isso Paulo falando com a igreja de Corinto, na igreja primitiva. E hoje? Como é que está a nossa igreja hoje? Né? Será que está igual o povo lá no deserto, agindo da mesma forma?
está igual estava a igreja de Corinto, agindo igual o povo lá de trás, lá do Antigo Testamento, no tempo de Moisés, o povo que saiu do Egito, ou estamos em pé, firmes, caminhando, né, para a glória, sem perigo, vigiando para que não caiamos, tomando todo cuidado onde nós pisamos para que não caiamos. Né? É uma pergunta mesmo, uma reflexão. É algo que a gente tem que olhar para dentro de nós, para a nossa comunidade de fé, para a nossa igreja, para a nossa vida, para eu como igreja, para você como igreja, e analisarmos, né? Como é que nós estamos agindo, como é que nós estamos pensando, estamos murmurando, né? Ou estamos cheios do Espírito Santo de Deus, confiante de que Deus é por nós, ninguém será contra nós. Amém? Paulo indica que o cerne da queda dos judeus foi a cobiça, epetimetas em grego, cobiça. Este termo indica o pecado como uma força que conduz o ser humano à desobediência e à imoralidade. Será que nós não estamos com esse pecado? Com essa epitimetas? Um pecado, uma força que conduz o ser humano à desobediência e à imoralidade. Imoralidade não é só sexual, não, irmãos. Imoralidade abrange muita coisa. A desobediência, então, nem se fala, né? Lá em 1 Coríntios 10,6, ora, essas coisas nos foram feitas para exemplo, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Né? Vamos fazer diferentes, vamos olhar o exemplo, ver o que aconteceu, como Deus agiu, o preço que aquele povo pagou por serem desobedientes, cobiçosos, gostarem de estenderem para as coisas más, idólatras, morais, né? Não vamos imitá-los. Vamos imitar Paulo, que era imitador de Cristo. Amém? Tiago também usa o mesmo termo para falar da cobiça dos irmãos da comunidade. Em Tiago 4,2 diz o seguinte: vocês querem o que não possuem a tal ponto que matam para consegui-lo. Desejam o que os outros têm e não podem adquirir, portanto, começam a lutar para tomar deles. Contudo, a razão pela qual vocês não têm o que desejam é que não pedem a Deus. Então, se eu não tenho forças, eu vou pedir força, Deus vai me dar. Se eu não tenho fé, eu vou orar a Deus e pedir para que eu tenha fé. Se eu tenho cobiça, vou orar a Deus e pedir que Ele tire isso do meu coração. Né? Se eu tenho inveja, pedir para que Deus tire do meu coração. As coisas más eu tenho que arrancar do meu coração todos os dias. É um baobá, uma raiz que, se deixar, ela cresce tanto, ela se torna uma árvore tão grande que depois eu não consigo arrancá-la mais. Então, é isso que ele fala, não vamos cobiçar o que é dos outros, não vamos querer ter aquilo que nós não podemos, né? E tudo que nós desejarmos ter, nós vamos pedir a Deus, porque só Deus sabe o que é bom para a minha vida, o que vai me edificar. Amém, irmãos? Outra pergunta: quais são as atitudes que podem afastar o cristão de Deus? Há várias atitudes, nós vamos estudar algumas, conforme Paulo ensinou para a igreja de Corinto. Paulo desenvolve e amplia os temas abordados em 1 Coríntios 8:9, que diz assim: e não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Então, aqui o tema da liberdade volta à tona, e Paulo novamente fala do mau uso da liberdade cristã. Um dos maus usos que é feito com a liberdade cristã é participar do banquete, que é idolatria. Ah, mas Paulo falou que o forte na fé,
aquele ao qual participar dos banquetes não pesar a sua consciência, aquele que não perguntar sacrificado a qual ídolo é que era aquela comida, pudesse comer sem culpa, sem pecar, porque o ídolo é um Deus falso, um Deus que não existe, um Deus feito por mãos humanas, um Deus de madeira, um Deus de pedra. Se o ídolo não existe, consagrar a comida a nada é nada. Quer dizer, se ele não existe, como é que a comida pode ser consagrada a ele, que é o nada, é nada. Mas não é isso, irmãos. Paulo fala também que, 1 Coríntios 10, 7, 14. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram no só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas vossas forças, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Portanto, meus amados, fuge da idolatria. Então, o que Paulo está querendo nos dizer nisso? Né? Que, igual está lá em Colossenses 3,5, assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Matem imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Então, gente, tudo aquilo que está citado aqui, coisas que nos prendem, nos aprisionam, nos faz afastar de Deus, é idolatria. Então, o primeiro mau uso da liberdade que domina a temática do capítulo 10 é a idolatria. Moisés recebeu a lei de Deus na montanha sagrada e quando desceu, viu o povo adorando o bezerro de ouro e participando de um banquete em sua homenagem. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocausto e trouxeram ofertas pacíficas e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir. Rebeldia, desobediência. O ídolo em si, o bezerro de ouro, era um ídolo feito por mãos humanas. Não tem valor nenhum, não tem significado nenhum sobre as oferendas as quais foram feitas a ele. Comidas, bebidas, festas, danças, imoralidades, mas a desobediência, a rebeldia contra a palavra de Deus tornou-se isso que? Pecado. Todas as vezes que eu souber que um banquete está sendo oferecido a um ídolo ou que aquele banquete foi feito com produtos do mercado consagrados a algum ídolo, um ídolo que não existe, um ídolo que não é nada, não foi consagrado a nada. Mas se eu fizer por rebeldia, para contrariar o que Deus ensina, a minha intenção é que torna o ato pecado. Às vezes também eu vou fazer isso para falar, eu vou comer e vou provar para fulano que o Deus dele é nada e que não vai fazer mal nenhum para mim. Dessa forma, gente, eu estou afrontando. Tem outro irmãozinho que ainda está fraco na fé, que acabou de se converter assistindo, vai ficar escandalizado. Esse ato é pecado. Não é o ato em si de comer, de participar, mas é o ato da desobediência, da rebeldia, de achar que eu sou o cara,
né? Nossas forças não são nada. Nós somos fracos, fracos, fracos. É Deus que nos fortalece, é o Espírito Santo que nos fortalece. Então eu não posso abusar, colocar Deus à prova. Porque se eu sou forte, se eu sou se eu estou em pé na fé, eu posso andar pelo caminho que for. Eu vou ser mais forte do que toda e qualquer tentação. Eu vou saber dizer não. Eu vou ter discernimento das coisas que são e que não são agradáveis a Deus. Aí sim, eu sou um crente de pé na fé, na vida espiritual. Um crente que está andando no caminho reto, de olho em todo e qualquer obstáculo, desviando, não sendo também pedra de tropeços para os que estão vindo em pé atrás caírem. Amém, irmãos? A atitude, a intenção é que faz com que o ato seja pecaminoso, certo? Então, essa atitude de fazer o bezerro de ouro, comer, beber, oferecer para eles, dançar, fazer festa, banquete, em homenagem ao bezerro de ouro, não tinha nada, era consagrado a nada, mas a intenção do povo, o coração do homem é que foi o pecado. E essa atitude provocou a ira do Senhor sobre o povo. E ainda provoca. Então nós temos que... Deus nunca mudou. Deus é o mesmo, né? Nós temos que tomar cuidado. Não vamos sair por aí, achamos que somos super crentes, que somos o poderoso. Então não temos poder nenhum. Todo e qualquer poder, se tiver sobre nós, vem de Deus, é dele, pertence a ele, e ele tira a hora que ele quiser. Nos derruba com uma rasteirinha só. Amém, irmãos? Uma das idolatrias que Paulo combate muito na igreja de Corinto é a idolatria e a ceia do Senhor. Ele compara a idolatria com a ceia do Senhor. Vamos ver o que diz Paulo à igreja de Corinto. Paulo via a mesma atitude nos coríntios. Eles participavam da comunhão do corpo e do sangue de Cristo e, concomitantemente, do banquete dos ídolos. Voltando aqui na situação deles, muitos dos irmãos da igreja de Corinto, recém-convertidos ao cristianismo, eles vieram do judaísmo. Então eles tinham uma cultura de anos, já estavam acostumados com aquele tipo de vida há anos. Então, alguns, até para se manterem na sua profissão, para serem aceitos socialmente, eles precisavam, mesmo já estando na igreja cristã, servindo a Jesus Cristo, eles ainda precisavam participar de alguns rituais de consagração a ídolos, conforme a religião da cidade, no qual eles exploravam a vida toda, né? Então eles estavam com um pé na igreja e um pé na idolatria. Paulo diz claramente, fuge da idolatria. Paulo não compreendia como os coríntios podiam ter comunhão com Cristo e com os ídolos que são comparados aos demônios. Aí já muda de figura, né, irmãos? Enquanto que um ídolo feito pelas mãos humanas, feito de barro, feito de pedras, seja lá do que for, né, de madeira, de barro, é um ídolo que não tem poder nenhum, é ídolo, é Deus falso, não significa nada. Demônio já é outra coisa, já é outra conversa. Satanás existe, os demônios estão a serviço de Satanás, eles existem. E muitas das vezes, essas consagrações simples que você vê por aí, são consagradas a demônios. Aí já é outro tipo de culto, vamos dizer assim, não é? Nós temos que tomar cuidado. O mundo espiritual, existe o lado bom e o lado mau. Um nos querendo nos puxar para um lado e o outro nos defendendo do outro. Então, se eu sei que vai ter uma festa, vai ter uma comemoração, vai ter um banquete consagrados a demônios, que Paulo comparava os ídolos, os falsos deuses, os ídolos feitos por mão humana, a demônios. Né? Então, tomar cuidado, porque demônios existem.
e causam um estrago medonho na vida do cristão desprotegido. Né? Todos concordam com isso? Então, nós temos que tomar muito cuidado. Né? Paulo não compreendia, de novo, Paulo não compreendia como os coríntios podiam ter comunhão com Cristo e com os ídolos que são comparados aos demônios. Paulo já assinalou que o ídolo não tem poder algum sobre o crente, mas nessa passagem, no versículo 20, Paulo vê-se na idolatria uma atitude demoníaca, ou seja, antidivina. Então, o que Paulo estava vendo dentro da igreja de Corinto não era somente a adoração a ídolos pagãos, mas já uma atitude demoníaca, antidivina, contrária a Deus. A ceia do Senhor é o banquete da liberdade dos filhos do Pai, libertos pelo sangue de Cristo derramado na cruz. Como participar do altar de Deus, quer dizer, da coinonia, quer dizer, a comunhão do sangue do corpo de Cristo, da vida comunitária da igreja, com suas refeições da ceia do Senhor, e depois ao banquete pagãos e comendo as carnes sacrificadas aos ídolos, nesse caso aqui, aos demônios. Né? Então, comunhão, você não pode ter comunhão com as duas coisas, né? Porque comunhão é sinônimo de quê? De intimidade, unidade, participação. Como é que eu vou participar das coisas de Cristo e vou participar das coisas dos demônios? Né? Então, a gente fala, eu fui na Bahia, eu comi um monte de comida lá, que eu sei que foi sacrificada aos orixás, mas para mim não faz a menor diferença, porque eu sou crente e creio em Jesus Cristo, coisa sacrificada a ídolos pagãos não tem, para mim é nada, então não foi sacrificada nada, eu vou comer normalmente. Se eu comer um acarajé sem pensar nisso, não é pecado. Agora, se eu comer um acarajé, perguntando para a baiana do acarajé, você consagrou esse acarajé a qual orixá? Qual é o seu orixá? E comer aquilo é pecado, é errado. Para que eu vou participar de uma coisa dessa? Agora, o comer, beber e dando glória a Deus faz parte da vida do cristão. Eu não preciso me abster de coisas, de certas comidas culturais, folclóricas, se não pesar a minha consciência, se aquilo não for tornar-se para mim um pecado. Amém, irmão? Então nós temos que ser crente, com a vida espiritual de pé, firme, forte, para a gente conseguir compreender isso que Paulo está passando. Né? Para eu poder ter o quê? A verdadeira liberdade que Cristo nos dá, porque conhecereis a verdade, que é Jesus Cristo, e a verdade nos libertará, quer dizer, nos libertará, mas sem libertinagem, sem cometer pecado, sem ser desagradável a Deus, sem ofender meu irmãozinho, e ao mesmo tempo, né, protegido pelo Espírito Santo, levando a palavra do Senhor, em todo e qualquer lugar que eu estiver, tentando tirar meu irmãozinho daquele lugar que ele está. Amém? Ter amor pelos outros, né? Querer o bem para os outros e não o que é dos outros. Amém? Paulo via nessa atitude uma incoerência por parte dos coríntios. E nós também, às vezes, somos muito incoerentes, né, irmão? Se Paulo olhasse para nós hoje, para a nossa igreja hoje, para o que acontece na nossa vida hoje, na nossa intimidade hoje, na nossa comunhão hoje, Paulo ia achar muita incoerência em nós também, né? Mas nós temos que pensar o seguinte: o Espírito Santo de Deus habita em nós, ele nos orienta, ele nos cutuca, nós nos sentimos incomodados quando estamos fazendo algo que vai se tornar pecado, que vai pesar nossa consciência, que vai ser desagradável a Deus, certo? Então, o pecado da idolatria ainda hoje afasta muitos cristãos da comunhão com Deus. Não é possível participar da ceia do Senhor e ter comunhão com os ídolos. Aí agora eu te pergunto, mas o que é um ídolo? É tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nosso coração. Se eu gostar mais do time de futebol do que de Deus, é idolatria? É. Se eu pensar nele na hora de manhã até dormir, se obrigar a defender, deixar que ele ocupe o lugar de Deus em meu coração, é idolatria? Sim.
Ah, mas se eu gostar muito mais do meu marido, ou do meu ex-namorado, ou da minha namorada, ou sei lá de quem, mais do que de Deus é idolatria? É, idolatrar pessoas também é idolatria, causa dor, causa sofrimento, é desagradável a Deus, tira o sossego, tira a paz, tira a liberdade. Tá? É idolatria do dinheiro. Tem gente que pensa em ganhar dinheiro 24 horas por dia, nem vive, só correndo atrás do dinheiro. Acha que é o Deus. Se eu tenho dinheiro, eu sou poderoso, eu sou amado. Balela, irmãos. Né? Nós sabemos que não podemos agradar a dois senhores. Não é? Ó, existe a idolatria do dinheiro, a idolatria do trabalho, a idolatria do corpo, a idolatria do sexo, a idolatria de pessoas e personalidades, a idolatria também religiosa. Então, tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nosso coração é ídolo. Se é ídolo, eu estou cometendo o quê? Idolatria. Eu estou sendo o quê? Desagradável a Deus. Eu estou me afastando de Deus. Amém? Então vamos olhar. Será que nós temos algum ídolo em nossa vida? Tem algo em nossa mente, em nosso coração que é mais importante do que Deus? Que nós valorizamos mais do que Deus? Que nós buscamos mais do que Deus? Que nós queremos ter mais do que ter Deus em nós? Que nós queremos conversar mais do que com Deus? Será que existe alguma coisa que vale mais a pena do que Deus que nos ama, que nos ama incondicionalmente, que derrama a sua graça sobre nossa vida, que tem misericórdia de nós o tempo todo? Então vamos pensar, vamos acabar com a idolatria, vamos tirar os ídolos da nossa vida e vamos focar, irmãos, em Deus. Né? Amém? É interessante, mas a idolatria, de forma discreta e sorrateira, sempre adentra a igreja para que os crentes fiquem prostrados. Devemos nos perguntar a nós mesmos: temos participado de algum tipo de idolatria? A idolatria, ela afasta o cristão de Deus. O primeiro mandamento, lá em Êxodo 21, diz que o povo de Deus não pode cultuar outros deuses. Deus é soberano. Servir a Deus implica na renúncia da vontade pessoal. Então, eu não tenho que querer nada, minha vontade pessoal não tem que querer idolatrar nada. Deus tem que ser soberano em minha vida, na sua vida, na vida de todos dos nossos irmãos, da nossa comunidade de fé. Amém, irmãos? A idolatria e a consciência dos fracos. Paulo retoma o tema da liberdade cristã e seus desdobramentos na vida prática da igreja cristã. Participar dos banquetes pagãos é condenado por causa da comunhão com os ídolos, fato este que ficou claro em 1 Coríntios 10, 16, 22. De maneira prática e objetiva, Paulo instrui a comunidade de Corinto e evoca novamente o seu slogan: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Esse lema de Paulo, esse slogan de Paulo tem que ficar gravado em nossa mente, em nossos corações. A hora que eu for fazer, eu posso fazer? Posso. Vou quebrar a cara? Vou. Vou arcar com as consequências? Vou. Vou desagradar a Deus? Vou. Vou sofrer? Vou. Vou cair? Vou. Vou levantar com a ajuda do Espírito Santo, mas vou sofrer ainda a dor da queda. Né? Então, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me edificam. Amém, irmãos? Nós queremos ser edificados, né? Queremos estar de pé na nossa caminhada espiritual. Amém? Ó, é importante salientar que a primeira parte da frase, tudo me é lícito, é o fundamento da argumentação dos coríntios, que usava a liberdade cristã para legitimar suas atitudes reprovadas pela doutrina cristã. O apóstolo retoma o assunto e ensina que, além de pecar contra Cristo, participando dos banquetes pagãos, o crente também agride a fé das pessoas fracas da comunidade e as escandaliza comendo carne sacrificada aos ídolos.
Portanto, ele ensina a estes crentes que têm o costume de comer carnes sacrificadas a ídolos pagãos, que ao participar dos banquetes e comprar carne no mercado, não deve perguntar sobre a procedência da mesma. Se eu não sei, não estou pecando. Concordo? Agora, sem rebeldia, sem se ser desleal, né? Sem ser infiel, sem ser desobediente a Deus. Se eu sei, vai pesar minha consciência, vou escandalizar meu irmão, para quê? Vou comprar em outro lugar, né? Vou comer outra coisa, amém? Vou participar da comunhão com meus irmãos na igreja, professa da mesma fé que eu, que cultua o mesmo Deus vivo, que é o meu Deus. Amém, irmãos? Caso sejam informados por causa da consciência do irmão fraco, não devem participar de tais cultos ou ingerir tais alimentos. A salvação das pessoas é o alvo de Paulo. E afastá-las de Cristo, o Senhor, é uma atitude demoníaca e diabólica. E por que não dizer idolátrica? Né? É por aí que Satanás pega, é aí que Satanás age, é aí que ele nos ludibria, é aí que ele nos faz cair. E quando caímos, sofremos. Amém? Sendo assim, Paulo convida os cristãos a observarem seu comportamento prático. Sede meus imitadores e a não servirem de tropeço para a pregação do Evangelho. Então, comendo, bebendo ou fazendo qualquer coisa, a meta é a glória de Deus e a proclamação da cruz de Cristo, que lembra o verdadeiro sacrifício de amor. Então, tudo é do Pai, toda a honra e toda a glória a Deus. Amém, irmãos? Essa foi a primeira parte da aula de hoje. Ensinamentos riquíssimos, valiosíssimos para nós cristãos que queremos ficar de pé na nossa caminhada espiritual. Queremos caminhar sem machucar, protegidos, amparados pelo Espírito Santo de Deus, pela sua palavra, em oração, em obediência a Deus, em amor ao próximo, amor aos irmãos, né? E é assim que Deus quer que nós caminhemos. Deus não se agrada quando nós caímos, machucamos, levantamos, caminhamos longos períodos machucados, sofrendo. Isso não é agradável a Deus. Deus não quer nos ver assim. Amém? Então, tudo é do Pai, toda a honra e toda a glória. Que Deus os abençoe e eu espero me encontrar hoje à noite com todos vocês para nós cultuarmos a esse Deus maravilhoso, esse Deus vivo, esse Deus de amor, que é o nosso grande e maravilhoso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Fiquem com Deus.